Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana João Leão, vice-reitor do ISCTE, antigo ministro das Finanças e representante de Portugal no Tribunal de Contas Europeu. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Para mim, o que é capital é conseguirmos, de forma equilibrada e harmoniosa, que o país faça as reformas que são importantes nos diferentes níveis para conseguir a melhoria do bem-estar dos cidadãos. E do ponto de vista que me diz mais respeito, que é a área da economia e das finanças, é conseguirmos que o país continue a evoluir em termos de crescimento económico e de conseguir que depois esse crescimento económico seja repartido por todos de forma equilibrada para que o mais importante de tudo é que haja a maior satisfação possível da população. São desafios grandes, até considerando o atual cenário a que temos assistido, porque a propósito do último relatório da execução orçamental do primeiro trimestre, temos estado a assistir a uma troca de acusações entre o atual e o antigo Ministro das Finanças. Miranda Sarmento acusa o anterior governo de ter aprovado despesa excepcional superior a 1.000 milhões, mesmo após as eleições, e Fernando Medina refere que toda a despesa efetuada foi do conhecimento do governo, na transição de pastas, e que ainda assim, num cenário de políticas invariáveis, que é possível manter o superávit de 0,7%. Pergunto-lhe quem é que tem razão. Este tipo de situações também é muito comum quando há mudanças de governo e há uma dimensão muito política associada a esse tipo de discussão. O que acho que é importante repartir aí, e acho que é importante todos os portugueses terem isso consciência, é que a situação de partida das finanças públicas é muito positiva. Houve um excedente muito elevado o ano passado de 1,2% e é verdade que numa situação de políticas invariantes este ano conseguiríamos ter um excedente. Pois agora há discussões de trica política, de uma coisa que é muito comum nesta posição de decisões de governo, mas é importante que é reconhecido por todos, internacionalmente, pelas agências de rating, por todos os relatórios de instituições internacionais, por relatórios até internos também do próprio Conselho de Finanças Públicas, que dão a prova de que a situação de partida nunca foi tão boa do ponto de vista das finanças públicas em termos do saldo orçamental, nunca foi tão boa, em termos presentes, nos nossos 50 anos de democracia nunca foi tão positiva, e que Portugal tem reduzido substancialmente a dívida pública, e isso é bastante positivo. A principal dificuldade que temos do ponto de vista financeiro e orçamental não é a situação de partida, a meu ver, acho que é uma discussão interessante que agora se vai começar cada vez mais a perceber as dificuldades, é a situação de termos um governo minoritário sem qualquer tipo de maioria ou de apoio parlamentar. E isso cria uma dificuldade, uma situação nova. Eu tive uma experiência de 6 anos, praticamente 7 anos de gestão de governo minoritário, mas tinha uma diferença, e tinha uma diferença importante, que era, tínhamos uma maioria parlamentar em qual havia um acordo escrito que dava uma baliza ao que era aprovado. Governar nestas condições, com um governo minoritário, sem qualquer tipo de apoio parlamentar, e com imensos partidos, uma proliferação de partidos no Parlamento, cria uma situação muito difícil de governação, em particular para as finanças públicas. É quase como estar a governar, é quase como ter um país, e sem nenhuma crítica ao atual Ministro das Finanças, não é isso que está em causa, é quase como estar a governar sem Ministros das Finanças, porque ele não controla o processo de decisões que são feitas no Parlamento e, portanto, tudo é aprovado de forma descontrolada, sem critério, porque não há ninguém a coordenar o processo de decisões. Foi que aconteceu... É quase como ter andar com um carro sem travões. Portanto, não há todos os partidos que apresentam propostas no Parlamento não têm que fazer escolhas. Tudo o que pareça positivo, mas que custe e que desequilibre o orçamento... Seja popular. É aprovado porque não há ninguém a poder dizer que não e ninguém tem incentivo em dizer que não. Nenhum dos outros partidos tem incentivo em dizer que não. E isto é que é difícil. E não há... Eu penso que não há nenhum caso na Europa em que isto aconteça. Isto é que me preocupa. A situação de partida das finanças públicas, ela é muito positiva e é exemplar ao nível europeu e é reconhecido, não estou a dizer nada de extraordinário, é reconhecido por todos e internacionalmente, mas temos um processo de decisão e já alguns casos que estão a ocorrer... Tivemos recentemente o caso da Scoot, por exemplo, e houve também inicialmente o IRS. Sem prejuízo de estarmos de acordo ou não com o processo, uma pessoa pode perfeitamente estar de acordo com a redução da Scoot, o problema não é a redução da Scoot em si, o problema é não se fazer escolhas. Quem é que faz escolhas? Parece que tudo é aprovado de forma descontrolada e isso é um problema para as finanças públicas do país e para a coerência das decisões, ou seja, há decisões que vão ser tomadas muitas sem alguma coerência, grande critério,
e de forma descontrolada, e isto a prazo não é no imediato, mas no prazo vai minando as finanças públicas. Por isso que este ano, ainda tudo indica, ainda vamos ter uma situação orçamental equilibrada, sem grandes dificuldades, mas estas decisões vão pesando no próximo ano e nos anos seguintes. Vai sentir-se o efeito com o tempo das várias decisões que vão sendo tomadas. Mas acha que há tanto tempo assim, ou seja, se isso continuar, se calhar o desfecho será mais rápido do que se previa, não é? Porque vai haver condições para o Governo continuar a governar assim? Eu penso que é difícil muito tempo assim, ou seja, por um lado temos esta situação, temos um Governo que é minoritário, sem apoio parlamentar, ele próprio tem uma visão mais de curto prazo e não tem a ver com quem está no Governo, não tem nenhum apoio parlamentar, um Governo minoritário tem uma visão muito de curto prazo e ele tende a tomar decisões também mais de satisfação imediata e, portanto, com mais implicações financeiras. E, por outro lado, tem este contexto parlamentar em que o processo de decisão é caótico e por mais bondade que associemos as medidas, as pessoas podem estar de acordo, umas mais com a redução do IRS, outras podem estar mais de acordo com a eliminação das escutas. O problema não está nas medidas em si, é ser tudo aprovado ao mesmo tempo e sem se fazer escolhas e sem se fazer medidas com conta, peso e medida e avançando passo a passo. Não é? Esse é que é o problema. Perante esses riscos que acaba de descrever, acha que de alguma maneira faz sentido este alerta, esta preocupação manifestada pelo Ministro das Finanças com a situação orçamental em execução até março? Ou é uma dramatização excessiva? Isto é muito comum nestas transições de governo. Eu penso que é algo que é difícil, com base num primeiro trimestre em quantidade pública, para extrapolar para um ano sobre um impacto. Penso que pode estar aí também alguma vontade associada, admito eu, que possa dar uma vontade também de tentar conter um pouco as reivindicações e um pouco os ânimos, ou seja, uma comunicação estratégica no sentido de refriar um bocado os ânimos para garantir que as escolhas são mais equilibradas, mas não tenho dúvidas que a situação de partida das finanças públicas é muito positiva, ou seja, é muito bom um governo poder herdar uma situação de finanças públicas positivas tal como tem. Não acontece na generalidade dos países da Europa. Na Europa, Portugal é dos países que têm, do ponto de vista orçamental, uma situação mais positiva. Tem este processo de decisão e, de alguma forma, essa comunicação pode ser uma forma de tentar também reduzir as expectativas para conseguir gerir este processo difícil de decisão que tem, associado a um governo minoritário. Mas isso também não te leva a uma mensagem contrária aos mercados internacionais? Esse tipo de mensagem? Eu admito que não seja, que não deve ser dramatizado o suficiente, porque pode criar essas dificuldades. Ou seja, Portugal até poderia estar a capitalizar melhor nos mercados financeiros a situação boa que tem nas finanças públicas. Portugal tem beneficiado muito, os juros reduziram-se bastante. Portugal já é um dos países com o spread das taxas de juros face à taxa de juros alemã mais baixas, mas poderia ainda capitalizar melhor se não fosse esta situação difícil de ter um governo minoritário, não é? Ou seja, um governo sem um suporte parlamentar claro, e isso torna mais difícil, e um governo que pode, não é claro qual é que é a duração desse governo, cria muita incerteza, e isso não é bom do ponto de vista. Cresce agora esta mensagem de que as contas afinal não são como se previa. Admito que se faça este desconto de que faz parte da transição, muitas vezes é uma coisa política associada às transições de governo, não são um conjunto de algumas medidas tomadas no início do ano, que muitas vezes são apenas medidas com um impacto apenas one-off, e cujo seu efeito vai sendo diluindo ao longo do ano e que nem sequer tem impacto em anos seguintes, que vão alterar a natureza e as condições de base das finanças públicas. Mas o antigo ministro fala em preparação técnica e até em falsidade. Concorda com o que diz Fernando Medina? Não queria entrar nessa discussão, agora não estou nessa dimensão de vida política ativa, mas eu acho que isto são processos, são coisas essencialmente políticas associadas à Mas o que transição nos está a dizer é que as contas estão realmente como se dizia que estavam. E aquilo que o ministro vem dizer é que não é assim. Terá havido aqui despesa não cabimentada que foi autorizada? Tudo o que possa estar em causa são coisas de dimensão não relevante para afetar a natureza da avaliação das finanças públicas. Ou seja, foi referido a algumas medidas pontuais
que têm um impacto de uma só vez, não é? Ou seja, um apoio à Ucrânia, um apoio aos agricultores tem um impacto pontual, só um ano, e que o seu efeito na execução orçamental vai sendo diluído ao longo do ano. Portanto, só tiver um efeito no início do ano e depois, ao longo do ano, o seu impacto é reduzido. Depois não tem um impacto no ano seguinte, não altera a avaliação que se faça do ponto de partida das finanças Ou seja, públicas. os próximos relatórios, se calhar, já vão dar informação diferente, é isso? Sim, Da execução orçamental. ao longo Sim. do ano a evolução vai ser diferente. E outra coisa que não podemos esquecer uma coisa é a avaliação da contabilidade pública, outra coisa em contas nacionais, que é aquilo que interessa aos mercados financeiros e interessa à Comissão Europeia, a avaliação em contas nacionais. O que temos aqui é o reporte mensal que vem da contabilidade pública, que é diferente da contas nacionais, e ainda por cima diz respeito a apenas 3 meses. Há muitas pequenas coisas que afetam a avaliação que se possa fazer dessa execução. Ou seja, é a diferença entre o dinheiro em caixa e os compromissos que não põem em causa, do seu ponto de vista, o superávit de 0,7, é isso? Eu não diria necessariamente 0,7, mas a previsão do ministro é 0,3. de contas equilibradas ou com um ligeiro excedente este ano. Ou seja, pode... Aliás, até há uma outra indicação que vai, do ponto de vista agora mais macroeconómico, isso é muito importante para as contas públicas. Nós temos aqui dois números recentes que são muito importantes de finanças públicas, que é a evolução do PIB, que foi bastante positiva do primeiro trimestre, um crescimento de 0,7%, vem dar sustentabilidade à previsão de um crescimento em torno de 2% este ano, que é um crescimento muito acima do crescimento europeu, portanto é um crescimento sólido num contexto difícil europeu, o que é bastante positivo para as finanças públicas, e por outro lado a dinâmica que se está a verificar no mercado de trabalho, ou seja, o mercado de trabalho está a aguentar muito bem esta situação difícil ao nível europeu, com uma política monetária muito restritiva, temos o emprego a crescer a um ritmo de 2% face ao ano anterior, isso é extremamente positivo para as finanças públicas. Porque o emprego é o essencial com o crescimento do emprego crescem as receitas, porque crescem através das contribuições para a segurança social e dos impostos depois que são pagos sobre o rendimento do trabalho. Agora, é importante termos presente que o excedente este ano vai ser naturalmente mais baixo do que o ano passado, porque, e isso já era previsto à partida, já se sabia à partida, porque a inflação em Portugal e na forma como são feitas as atualizações das pensões e dos salários e das outras prestações sociais, são feitas com um ano de atraso. Portanto, primeiro há o impacto positivo da inflação das receitas e depois no ano seguinte, que é agora que acontece em 24, temos as pensões a aumentar mais alto, porque a inflação no ano anterior foi alta, e temos não só as pensões, como as outras prestações sociais e os salários também a aumentar, a refletir o aumento da inflação passada. Portanto, o ano passado teve um efeito temporário especialmente positivo da inflação, mas que este ano se vai desaparecer, portanto o excedente vai diminuir, mas continua, todas as análises continuam a equilibrar. Ou seja, faz mais sentido os 0,3 do Ministro das Finanças do que os 0,7 que se falava? Não estou certo, depende depois também das políticas que se adotarem, mas não é certo. Como digo, a conjuntura económica é positiva. É verdade que se podem aprovar muitas medidas no Parlamento com impacto orçamental, ou o Governo pode tomar medidas. Há uma diferença entre as medidas que o Parlamento pode tomar e as que o Governo pode tomar. O Parlamento toma, pelo causa da lei travão, só podem ter impacto financeiro no ano seguinte. Ou seja, medidas que sejam tomadas, como por exemplo a da escudo, se for depois aprovada finalmente, só pode entrar em vigor em janeiro de 25. Portanto, não tem impacto já este ano. O Governo também pode tomar um conjunto de medidas, já avançou com a do IRS, que tem um impacto adicional. Mas não acho que, não considero que, com um ponto global, as medidas para este ano afetem a previsão do equilíbrio orçamental deste ano. Faz sentido, com este alerta da parte do Ministro das Finanças, para uma eventual maior dificuldade orçamental, faz sentido, por exemplo, agora estar a pensar-se em aumentar o valor das consignações, manter o compromisso com um alívio fiscal de 5 mil milhões de euros ao longo da legislatura. Faz sentido este discurso de preocupação com os objetivos do ponto de vista fiscal do Governo? Isso coloca-me um pouco em questão algo importante, que é, do ponto de vista, e eu já disse isso também publicamente algumas vezes, que é, eu considerei que a projeção macroeconómica que tinha sido feita na altura do programa da AD
que depois dava suporte a essa redução fiscal. Eu considero essa projeção macroeconómica para, sobretudo nos últimos anos de projeção, de crescimento do PIB acima de 3% em 27 e 28, bastante otimista, ou seja, que não estava de acordo com nenhuma previsão internacional e era difícil de justificar. Portanto, nesse sentido, uma redução de impostos que era suportada e assente num crescimento económico bastante significativo, que podia colocar em causa as previsões orçamentais, o equilíbrio orçamental, porque era uma redução de impostos muito elevada e que não era difícil, e era difícil de enquadrar, sobretudo quando também se tinha medidas significativas do lado da despesa. E, portanto, admito que haja uma necessidade por parte do Governo, por outro lado, reduzir as expectativas, eventualmente também reduzir as expectativas sobre a dimensão das medidas que vai implementar, nomeadamente algumas do programa do Governo, a forma como as vai implementar e a dimensão, tentando justificar com a situação de partida não tão positiva das contas públicas, mas como sabemos, isto durante um ano vai ficar evidente que durante este ano eu tenho poucas dúvidas que era preciso. É muito difícil que não haja um equilíbrio ou um ligeiro excedente este ano. Seria preciso tomar muitas medidas e com impacto imediato. E normalmente, às vezes, esquecemos no debate mediático, pensamos que as medidas têm todas impacto direto, não é? Muitas medidas, já disse que as do Parlamento, as que foram tomadas pelo Parlamento, por iniciativa do Parlamento, só podem ter impacto no ano seguinte. Algumas medidas que o Governo tomar, se for de carreiras, muitas vezes têm mais impacto já no ano seguinte. As medidas que têm um impacto mais imediato e direto são medidas que ou reduzem impostos ou aumentam pensões e salários. Mas pensões e salários não estão em causa a alterar. Poderia estar em causa os impostos, mas não admite que não haja mais reduções de impostos previstas para além do que está em causa, não é? Okay. Portanto, se for só a questão do IRS, a redução do IRS, por aquilo que acaba por dizer, há margem para acomodar neste orçamento, eventualmente até sem necessidade de orçamento retificativo. Sim, eu admito que estou convencido que se possa conseguir acomodar a redução do IRS sem orçamento retificativo. Porque o IRS não tem impacto numa área que podia ser mais limitadora, que é na parte das dotações orçamentais, dotações de despesa. Afeta a receita, não a despesa. E nas dotações de despesa também admito que neste momento existe flexibilidade suficiente para evitar um orçamento retificativo. Portanto, apesar de já terem sido usadas algumas dessas margens, não implica que, e a minha experiência ao longo de 7 anos de gestão orçamental diz-me que não haverá nenhuma dificuldade em fazer a gestão do lado das dotações de despesa sem necessidade de orçamento retificativo. A diminuição da receita afeta o orçamento, por um lado afeta o saldo orçamental eventualmente, mas do ponto de vista da necessidade ou não de um orçamento retificativo é porque implicaria maior endividamento do Estado. Mas a dimensão que está aqui a falar exige margem no orçamento para endividamento adicional do Estado sem necessidade de um retificativo. Coisa diferente seria a questão das valorizações nas carreiras da saúde. Caso o Governo quisesse ainda, durante este ano, tomar medidas nessas carreiras, aí já se iria impor a necessidade de fazer um orçamento retificativo? É uma questão importante, que é, as carreiras têm 2 impactos. Por um lado, acaba por ter um impacto permanente e significativo a prazo, ou seja, para as contas públicas é um desafio grande, porque vamos aumentando as despesas com pessoal em várias áreas pesadas da administração pública. No imediato não tem sido um impacto orçamental tão elevado, mas é verdade, e pode parecer contraditório, mas pode afetar as margens que existem de execução do orçamento, as dotações. Mas estou convencido que existe flexibilidade suficiente na gestão orçamental para fazer face isso não implica que, com isto estou a dizer, o facto de não precisar de um orçamento retificativo não significa que não sejam questões que sejam um desafio para as finanças públicas. São questões de natureza diferente. Ou seja, é um desafio para as finanças públicas a prazo, mas o orçamento tem plasticidade suficiente e flexibilidade suficiente para acomodar algumas dessas carreiras, o que não implica desafios para as finanças públicas. Não é? Claro, porque se começarmos a fazer contas, considerando até só as medidas que poderiam ter impacto este ano,
enfim, 300 milhões para o IRS, 300 milhões para carreiras, já parte do excedente desaparece, não é? Estamos aqui a falar de carreiras bastante pesadas do ponto de vista das despesas como salas, da área da saúde, da educação, das forças de segurança. Isto é praticamente o grosso da... E sabe-se lá mais o que é que vai Depois aparecer, da segurança aparece sempre a defesa. Portanto, aqui temos quase o grosso dos funcionários públicos. Não é? Saúde, educação, segurança e defesa é praticamente a grande maioria dos funcionários públicos. Não é? Começa a ser pesado do ponto de vista das despesas como pessoal. Algumas destas carreiras também serão carreiras que foram tradicionalmente beneficiando ao longo dos últimos 8 anos. Portanto, também há aqui uma questão de equilíbrio, perceber se há outras carreiras que não têm tanto poder negocial e que ficam para trás, e há aqui algumas que estão sempre sistematicamente a beneficiar de melhorias salariais e depois têm esse impacto orçamental significativo. Ou seja, parte desse impacto vai se refletir, mais uma vez, no ano que vem. Portanto, imagine que se chega a um acordo com algumas das carreiras neste primeiro semestre. Provavelmente só entra em vigor no segundo semestre. Ou se caso só entra em vigor no ano seguinte, uma parte importante. Portanto, o grosso do impacto dessas medidas acaba por ser no ano seguinte. Isto torna difícil depois a preparação do orçamento do ano seguinte com uma perspectiva de equilíbrio orçamental. O acumular dessas medidas é que vai tornar difícil e depois, por outro lado, depois começa a sinalizar também junto às instituições europeias que Portugal está, aquela trajetória positiva que Portugal está a ser invertida e que pode começar a dar um sinal de que é difícil manter a tal equilíbrio orçamental. Então, do seu ponto de vista, só por causa desta questão das carreiras e do IRS não se justificaria um orçamento retificativo? Porque o próprio PS já veio dizer que estaria disponível até para aprovar um orçamento nesse sentido. Eu não vejo, por essa razão, não vejo necessidade de um orçamento retificativo. Pode colocar-se uma outra questão, se por uma questão de transparência e por uma questão de legitimidade, se alterar muito a natureza do orçamento que foi aprovado, ou seja, a Assembleia da República aprovou um orçamento e deu ao Governo margem para executar um orçamento com uma determinada orientação. Se alterar muito a orientação do orçamento que tinha sido inicialmente aprovado, coloca-se uma questão de transparência e de legitimidade, qual é que é, se o Governo não deveria voltar à Assembleia para ter essa legitimidade para aprovar um orçamento. Agora, mais uma vez, sabemos que aprovar um orçamento retificativo ou não, num contexto de um governo minoritário sem apoio parlamentar, é extremamente difícil. Portanto, corre o risco, depois da proposta que for à Assembleia, ser totalmente desvirtuada e aí nem sequer há lei travão, porque se for aprovado um orçamento a meio do ano, coloca-se sempre a questão se se aplica ou não a lei travão num orçamento retificativo e depois o conjunto de propostas que surgem são muitas vezes mais de 1.000, 2.000 propostas de alteração com impactos bastante significativos. Admito que também seja por causa disso que o Governo esteja com alguma reticência em levar um orçamento retificativo, porque é um desafio do ponto de vista negocial e para as finanças públicas muito elevado. O secretário-geral do Partido Socialista, inicialmente, manifestou logo a disponibilidade para, em revisão de carreiras e valorizações salariais nestas áreas específicas da saúde, dos professores, também na questão dos oficiais de justiça, apoiar o Governo para a aprovação de um orçamento retificativo. Da parte do Partido Socialista, vemos a questão também das ex-SCUT, agora aprovada no Parlamento. Está a haver uma tentativa de tomar decisões com impacto orçamental em lugar do Governo eleito. Isso muitas vezes acontece num governo minoritário sem apoio parlamentar. Mesmo no nosso caso, quando eu estava no governo, mas tinha uma base de entendimento parlamentar com outros há ali 2 períodos, 15-19, houve ali um período em que se conseguiu coordenar muito com a maioria parlamentar. A partir de 19 já deixou de haver um acordo escrito e começámos a correr esse risco também de várias medidas que foram entre os partidos da oposição propuseram, e algumas propostas quer à direita, quer à esquerda, quer pelo PSD, pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda, medidas que houve o risco das tais que se consideravam maiorias negativas.
Mas havia, na altura, alguma base de entendimento com partidos. Havia uma tentativa de coordenação, que neste momento não existe. E vai acontecer, vai acontecer, curiosamente, do ponto de vista político, não estou a falar agora de finanças públicas, os vários partidos na Assembleia a concorrer, todos, porque vai ser uma corrida de todos, temos vários partidos à direita e à esquerda, todos a concorrer a apresentar propostas de quem dá mais, de quem que é mais, faz parte da natureza e o que acontece é que algumas dessas medidas acabam por ser aprovadas. Politicamente, curiosamente, não são necessariamente os partidos que beneficiam. A minha experiência de 7 anos, muitas vezes, é que quem beneficia das medidas, muitas vezes, É o governo. é o governo. Portanto, os partidos acabam por estar numa disputa entre eles, mas não são eles que acabam por beneficiar eleitoralmente das medidas que aprovam, porque as pessoas, politicamente, no curto prazo, beneficiam das medidas e se ficarem satisfeitas, tendem a atribuir sempre ao governo em funções. Isto é assim em Portugal, como em todo o mundo. O governo em funções é que assume quer os custos, quer os benefícios de tudo que as pessoas vão sentindo ao longo do ano. Não é? Mas cria depois uma situação para o governo difícil de sustentar financeiramente a prazo. Portanto, mas é curiosamente que o impacto político é diferente do impacto financeiro, portanto, e não é óbvio que sejam os partidos da oposição que beneficiem dessa aprovação. Mas vão estar todos, porque eles têm que fazer a oposição, têm que disputar entre si, não podem deixar a oposição à extrema-direita e vão estar todos numa corrida entre eles a apresentar medidas. Isto, no fundo, mostra que não é fácil governar assim e nós não temos nem uma lei de enquadramento orçamental que proteja a coerência das decisões e a sustentabilidade das finanças públicas nestes contextos. Por isso é que é muito difícil governar no atual contexto. Recentemente, o Conselho das Finanças Públicas fez os cálculos, nas perspectivas orçamentais, deu os cálculos dos impactos da reprogramação do PRR na evolução orçamental para os próximos anos, sendo que o impacto do aumento dos empréstimos na reprogramação do PRR será ainda bastante significativo em 2026, 0,8% do PIB. Esse efeito para esse ano, 2026, vai criar dificuldades adicionais ao Governo, seja na execução do seu programa, seja nesta gestão que tem que fazer com os restantes partidos na Assembleia. É importante dizer, para quem está a ouvir, que há uma dimensão do PRR, que é com base, o grosso do PRR, no caso português, é com base a fundo perdido, portanto, nós beneficiamos a fundo perdido, mas há uma parte, como refere, que é com base em empréstimos, que são um pouco mais de 5 milhões de euros no nosso caso. Portugal foi um dos países do sul da Europa mais contido na utilização de empréstimos. Os países do norte praticamente não usaram, mas entre os países do sul e alguns do leste, Portugal foi mais contido, porque não usou o pacote todo de empréstimos, usou pouco mais de 1/3 do pacote que tinha acesso. E, portanto, terá um impacto neste contexto, como referiu, na dívida e no déficit, nessa dimensão, como em 25, 26, mas não é algo que seja, como Portugal foi mais contido e responsável na utilização de empréstimos, não é algo que afete significativamente as contas públicas e como é feito num contexto de um programa europeu, mesmo a nível europeu, terá maior aceitação. Portanto, é visto como uma coisa que também que é feita para fazer reformas, para estimular investimentos, nesse caso, investimentos do setor empresarial, e é uma medida também com impacto pontual, ou seja, não é uma medida recorrente que afete a dinâmica do salário orçamental de forma permanente e, portanto, ao nível da forma que vai ser avaliado, não vejo impacto significativo. Mas poderá prejudicar o saldo em 2026? Pode prejudicar, mas será uma coisa de natureza temporária e será avaliado positivamente, que é feito no contexto de um programa europeu, aprovado pelas instituições europeias, em que Portugal até foi o mais contido dos países do Sul na utilização desses empréstimos. Há países que têm pacotes muito superiores e com impactos mais elevados. É um caso de Espanha, de Itália em particular, não é? E da Grécia, e é onde os impactos são mais substanciais e que têm um desafio maior a esse nível. Voltando aqui um pouco atrás e ainda às declarações do Ministro das Finanças e desta questão de existir aqui uma despesa que não estava prevista, as declarações levam quase a antever que o ano podia acabar mal, com déficit.
Mas por aquilo tudo que nos acaba de dizer, essa hipótese não está em cima da mesa, do seu ponto de vista, não deve estar. Apesar de termos um contexto, como referi, de governação difícil e politicamente difícil para as tomadas de decisões, não antecipo este ano que haja dificuldades em ter as contas equilibradas. Não antecipo. Admito que esta solução, a prazo, se mantiver, vai degradando, não só vai levar a várias decisões tomadas de forma incoerente e sem grande ponderação, porque vai ser a dinâmica de aprovação num contexto de um governo minoritário sem apoio na Assembleia, portanto, estou a falar das decisões que são tomadas, em particular também pela própria Assembleia da República, mas não vejo, admito que depois, com o passar do tempo, sobretudo no próximo ano, começa a ser mais difícil, porque as medidas vão começar a ser tomadas e vão começar a ter impacto financeiro e não vai ser fácil depois manter o equilíbrio. Não é? E poderá ser necessário voltar a recorrer às cativações, eventualmente, com mais despesa a acontecer? Eu não vejo as cativações assim como algo tão fundamental, embora seja que também estejam muito associadas à execução orçamental que fizemos nos primeiros anos, sobretudo nos primeiros anos de governação do primeiro governo do António Costa. Mas não vejo as cativações que seja algo assim tão central. O mais central é fazer escolhas, fazer avaliação das medidas, fazer medidas que sejam dirigidas àquilo que quisermos, bem medidas, esse tipo de decisões que nós fazíamos, e muitas vezes era um trabalho muito cansativo e exaustivo, nos fez, por exemplo, durante a pandemia, Portugal foi exemplar nisso, porque conseguiu ter resultados económicos muito positivos, por isso a economia e o emprego em Portugal já estão bastante acima da pandemia e cresceram muito acima da pandemia, mas todas as medidas que nós fizemos aqui em Portugal sempre foram, e isso é que é importante, medidas que foram sempre dirigidas àquilo que era necessário resolver, temporárias e com a máxima eficácia económica possível. E isso é que é importante ter. As medidas têm que ser todas avaliadas muito bem, qual é que é o seu custo, e fazer escolhas. Portanto, o problema não é cada uma das medidas em si, é querer-se fazer tudo ao mesmo tempo e não se fazer escolhas, porque o processo gerir um orçamento e gerir as finanças públicas é fazer escolhas. E sem fazer escolhas, e isso também é o essencial da atividade política, é saber fazer escolhas num quadro de sustentabilidade financeira. Não é? E nesse cenário, e já referiu 2 vezes que a grande dificuldade será para o próximo ano, que tipo de orçamento, e presumindo que se chega lá, não é? É que o Governo poderá apresentar no Parlamento? Vai ser um grande desafio, vai ser o primeiro desafio, não é óbvio se o orçamento vai ser aprovado ou não. Penso que vai depender muito também do resultado das eleições europeias e das sondagens na altura. Admito que haja nomeadamente entre quem pode viabilizar o orçamento, que é entre o Partido Socialista e o Chega, cada um a querer que seja o outro a aprovar o orçamento e nenhum deles a querer aprovar. Podem correr o risco de ambos reprovarem o orçamento sem o quererem, portanto, o orçamento acaba por reprovar, e isso depois, e de eleições, pode, depende do contexto em que for, e do contexto em que tiverem sondagens, motivar eleições e depois uma nova maioria que temos que ver. Mas o que é importante aí é, mesmo que há o risco muito grande do orçamento não ser aprovado, mesmo que se o orçamento não fosse aprovado, era possível que não tivéssemos que ir logo a eleições, mas mais uma vez as sondagens vão ditar se queremos ir a eleições. A avaliação que o próprio governo fizer vai depender das sondagens que houver na altura e da própria avaliação que o Sr. Presidente da República fizer nesse contexto. Mas não haver orçamento não implica necessariamente haver eleições. A minha avaliação da flexibilidade de um orçamento diz-me que não só tem capacidade de não termos orçamento retificativo, mas este orçamento, inclusivamente, consegue, dá para viver no 2025, mesmo com os acréscimos de despesa que sejam necessários fazer, ainda teremos alguma margem para gerir durante 2025. Bom, então, assim sendo, quanto tempo de vida é que dá este governo, digamos assim? Eu admito que é possível, eu não antecipo o resultado de futuras eleições, mas admito que é muito provável que o orçamento possa não ser aprovado e que ou o Governo apresenta a admissão e quer eleições, ou então o Sr. Presidente da República admite que é o momento de fazer eleições.
Portanto, não sendo necessariamente assim, é possível que tenhamos eleições no próximo ano, pelo facto do orçamento não ser aprovado. Agora, se as sondagens forem muito desfavoráveis ao governo, o que não é óbvio, pode não acontecer isso, pode na altura o governo até estar mais popular. Se forem muito sondagens ao governo, é possível que o governo não queira eleições e que o Sr. Presidente da República queira não marcar eleições, apesar de não ter um orçamento aprovado. E aí é que pode ocorrer uma iniciativa dos partidos, não decorrente do orçamento em si, mas os partidos da oposição, vendo o orçamento reprovado, seria uma moção de censura ao governo e isso provocar eleições. Portanto, é possível que no primeiro semestre de 25 possa haver eleições. Quando diz que o orçamento para 2024 poderia ainda ser aplicado em 2025, nesse cenário, isso seria possível mesmo para a questão do investimento? Sim, no investimento no caso do investimento que me refere, muitas vezes coloca desafios adicionais. Podemos garantir que o orçamento das diferentes empresas públicas, que fazem um grosso do investimento, acomoda os investimentos em causa, mas existe a minha avaliação que uma parte desses investimentos vem do PRR e, portanto, são fáceis não precisam de um orçamento para serem inscritos no orçamento, não precisam de um novo orçamento para serem inscritos no orçamento das empresas. E, por outro lado, eu admito que haja margem financeira nos mecanismos de flexibilidade que o Governo tem para reafetar os orçamentos das empresas para garantir a execução do investimento. Quando fala em mecanismos de flexibilidade, quer dar um exemplo? O mais conhecido de todos é a própria dotação provisional, mas o outro é, como referiu, as próprias cativações e reserva. Mas há outros mecanismos de flexibilidade que o Governo tem e que pode usar. Não é? É natural que nesta fase ainda esteja numa fase de avaliação e de perceber quais é que são os mecanismos que dispõem e que ainda não tenha o conhecimento aprofundado sobre esses mecanismos, mas é natural que depois com o tempo vá... Chega lá. Chega, sim. Em relação à dívida pública, neste cenário, e perante aquilo que o Ministro das Finanças acaba de dizer e tem dito, há margem para continuar a reduzir, como era a intenção, ou não? Portugal tem todas as condições para reduzir a dívida pública e para... Nós temos uma dívida pública, deixa-me só fazer aqui A dívida pública, como está a ouvir, reduziu-se para um valor abaixo de 100% em 2023. Portugal deixou assim o grupo de países mais endividados da Europa, em que estava desde há mais de uma década. Ou seja, ficou com uma dívida pública abaixo da França, da Espanha, da Bélgica, que todos têm dívidas próximas acima de 100% e próximas dos 110%. E deixou também muito longe a Itália e a Grécia com dívidas públicas muito mais elevadas. Portanto, isto permitiu que Portugal tivesse um quadro estável de financiamento, estivesse preparado para enfrentar novas crises e tem uma situação orçamental bastante positiva. Portanto, a dívida pública está a cair bastante e o natural, se não estragarmos as coisas, a natural evolução está associada a um equilíbrio orçamental. Tendo um orçamento equilibrado, a dívida em porcentagem do PIB vai caindo ao ritmo de 3% ao ano. Portanto, Portugal tinha condições, até ao final da década, para ter uma dívida já abaixo dos 80%. Em 2028 já podemos ter uma dívida próxima dos 80% e continuar a reduzir a dívida pública. Temos todas as condições disso. Temos aqui um período extraordinário da economia portuguesa, com o emprego a atingir máximos históricos, e este é dos momentos em que temos para aproveitar para reduzir a dívida pública e para todos depois possamos enfrentar o futuro com maior confiança, sem dificuldades. Vamos ter desafios muito grandes do ponto de vista, sobretudo, de natureza demográfica. Portugal é um dos países mais investidos do mundo e, portanto, vai ter uma fase de grande, sobretudo os próximos 10, 20 anos, em que é muito difícil, do ponto de vista, fazer face aos desafios demográficos, do ponto de vista das despesas com pensões e saúde. E a dívida pública reduzida e controlada é a maior segurança que nós temos até para isso, para fazer face às pensões, aos desafios que o investimento demográfico nos coloca. Agora, dito isso, considerando o crescimento económico previsto, considerando aumento de salários, a redução de impostos, é possível continuar a reduzir a dívida pública? Isso é um grande desafio, ou seja, como eu referiu
bastava não estragar para a dívida pública se ir reduzindo. A situação de partida é muito positiva e permitia reduzir a dívida pública. Agora, se começamos a acumular um conjunto de medidas, e me parece-me que algumas das medidas previstas eram algo otimistas, também é verdade que na parte do IRS não era tão elevado como nos deu a entender. Nós depois percebemos Também que ficou com essa percepção errada? também fiquei com essa percepção. Foi a leitura que fiz da altura e era difícil ter feito outra leitura de forma diferente. Portanto, mas também é verdade que o custo da medida do IRS não era tão elevado como tinha sido inicialmente percebido pela população. Portanto, em parte já estava previsto no orçamento. Grande parte já estava previsto no orçamento. Ainda assim? Ainda assim são medidas de desafio e depois este contexto, o conjunto de medidas associadas previstas no programa do Governo, que assento num cenário macroeconómico que me pareceu otimista, pelo menos com base em todas as avaliações internacionais por parte de instituições internacionais, da Comissão Europeia, do FMI, da OCDE, ou instituições como o próprio Conselho de Finanças Públicas e Banco de Portugal. É um cenário macroeconómico otimista. E depois, no contexto de um governo minoritário, em que há medidas que são aprovadas com um horizonte muito curto prazo, mesmo que não quer aprovadas pelo governo, quer aprovadas pela Assembleia, se isto se mantiver assim, o ritmo de redução da dívida pública vai diminuindo muito, ou seja, vai sendo progressivamente cada vez mais difícil reduzir a dívida pública. O primeiro impacto vai ser o ritmo a que se reduz, vai ser muito menor. Muito menor. E a essa altura deixa-se mesmo conseguir reduzir a dívida pública. E pelo contrário, podemos correr o risco de começar a inverter a trajetória. Pois, essa é que é a questão, não é? E relativamente ao apoio que a própria expansão do PIB dá à redução da dívida, nesta altura temos uma boa leitura dos dados da economia para o primeiro trimestre, está a manter o ritmo. Podemos dizer que é o sinal de que estamos a descolar do período de abrandamento que se previa até aqui, ou ainda há demasiada incerteza, mesmo a nível internacional, para podermos, com segurança, pensar assim? Apesar da incerteza ser bastante elevada, tudo aponta que Portugal tinha conseguido atravessar este período de forma extraordinária. Ou seja, Portugal passou um período, e vamos ter aqui presente, a Europa está estagnada praticamente há 2 anos, o resto da Europa praticamente não cresce, tem mesmo algumas partes que passaram períodos de recessão, mais a leste da Europa. Tivemos um choque inflacionista brutal, com um aumento enorme do preço do gás e das energias, e Portugal conseguiu passar por este período sem aumento do desemprego significativo e com a economia sempre a crescer a ritmos bastante significativos, em torno dos 2%, e já bastante acima do nível que tinha antes da pandemia. E isto foi bastante positivo e era algo que na altura, há 1 ano ou 2 anos, referi que se podia conseguir. Não era preciso ter uma recessão para conter a inflação, porque os efeitos da inflação eram sobretudo efeitos do lado da oferta associado às cadeias de distribuição mundiais e aos choques na área da energia e da alimentação, que neste momento estão a inverter. Portanto, os preços da energia já voltaram a valores pré-guerra, o preço do petróleo, o preço do gás não está a valores pré-guerra, mas já reduziu-se face aos máximos brutalmente, portanto o preço do gás baixou muito já, e portanto, neste momento Portugal, esses choques negativos ultrapassaram-se e está a ajudar a resolver o problema da inflação sem ser necessário aquela terapia de choque de uma recessão. E isso é extraordinário. Nós temos conseguido fazer face a este período inflacionista sem ter que enfrentar uma recessão. E neste momento, o mais perspectiva é uma aterragem suave. É importante que a aterragem suave no sentido de um crescimento da economia ainda, no caso português nem sequer é bem uma aterragem, porque a economia está a crescer ainda perto dos 2%. Agora, era importante que o Banco Central Europeu tivesse alguma preocupação neste contexto em que a inflação já está bastante controlada, tivesse o cuidado de ir refletindo nas taxas de juros para evitar que a economia fosse afetada, porque a economia europeia neste momento está a dar um sinal de recuperação,
mas mantendo as taxas de juros muito altas, podemos correr o risco da recuperação não ser significativa. Mais do que fazer um primeiro corte apenas, sinalizar o que irá fazer até ao final do ano. Sinalizar. Nós temos, por um lado, uma vantagem em ter um Banco Central Europeu que é independente, isso tem vantagens, mas o facto de não ter no seu mandato uma preocupação, o objetivo também do crescimento económico, pode levar a que o Banco Central Europeu seja excessivamente cauteloso na redução das taxas de juros, quando é importante que o Banco Central pese as duas coisas, pese não só a inflação, mas também faça controle da inflação num contexto em que evite prejudicar a economia. Portanto, isso o que era importante era garantir que o Banco Central Europeu agora vai ajustando as suas decisões e reduzindo a taxa de juros para evitar que a economia europeia permaneça neste estado de estagnação e que isso acabe por afetar Portugal, não é? Há sempre aquela questão de não ser o mandato do BCE. Isso é que é um dos problemas. Penso que o BCE, apesar de ter subido as taxas de juros de forma que eu considerei talvez demasiado brusca e elevada, eu penso que o BCE tem ao mesmo tempo, neste momento, quer a Presidente do BCE, quer no seu board, pessoas com uma sensibilidade e com uma capacidade de avaliação com uma preocupação em relação à dimensão económica e estou convencido que não vão ser demasiado excessivamente rígidos nessa dimensão. Mas, como diz, o investimento é nesse sentido, como não tem no seu mandato, claro, essa preocupação com a economia, ao contrário do que acontece com o Banco Central americano, que tem o duplo mandato, não é? De estabilização da inflação, de controle da inflação e de assegurar o pleno emprego e o crescimento da economia, isso cria um envezamento que pode prejudicar depois a recuperação económica europeia. Subsiste a tudo isto o regresso das regras orçamentais europeias, com impacto já no orçamento a elaborar para 2025. Qual é que estima que seja o impacto em Portugal destas novas regras? Em face de tudo aquilo que temos dito e da imprevisibilidade. O que me parece, as novas regras, de alguma forma, criam maior flexibilidade da avaliação. Ou seja, criam mais flexibilidade em função à situação de partida de cada país. Sobretudo para os países que estão em maiores dificuldades orçamentais, como a Espanha, a França e a Itália, vai ser mais fácil e mais credível o projeto, o que for acordado com a Comissão Europeia nas novas regras. Isso é bom para estes países terem mais flexibilidade. Porque se não tivessem mais flexibilidade, eles não conseguiriam cumprir as regras e teríamos um problema de falta de credibilidade das regras ou então de austeridade excessiva. Não era adequado. Para Portugal parte de uma situação de partida bastante positiva, mas as regras vão ter em conta a situação de partida de Portugal. E a Comissão Europeia vai propor, até ao verão, uma trajetória sobre, por um lado, o que espera que vai ser a evolução da economia portuguesa nos próximos anos, e, por outro lado, qual é que é esta trajetória sobre as finanças públicas, da evolução do déficit e da dívida pública. E vai querer que Portugal mantenha esse equilíbrio orçamental. E vai propor uma redução de despesa. E vai querer que Portugal cumpra a regra de despesa, ou seja, que o crescimento da despesa primária seja em linha com o que seja sustentável do ponto de vista orçamental e que seja em linha com o crescimento do PIB. Mas se Portugal quiser reduzir as receitas, então o que as regras dizem que deve reduzir, a despesa ainda deve ser mais contida, deve ser mais, não pode crescer tanto, não é? Portanto, isso vai criar um desafio, porque a Comissão Europeia vai olhar para o nosso programa e vai ver que Portugal pode não estar a cumprir a regra da despesa. Portanto, isso vai ser a principal dificuldade. Não haverá tanta dificuldade nas outras duas dimensões da regra, ou seja, o cumprimento do saldo orçamental não vejo dificuldades, Portugal já cumpre e está muito abaixo dos 3%, e o cumprimento da redução da dívida também nos primeiros anos não será uma dificuldade. Isso pode ser uma dificuldade para eventuais aumentos de salários? Sim, vai ser uma dificuldade porque depois as projeções, o acumular de revisões de carreira, de aumentos de salários, de aumentos de pensões, como é que se justifica isso tudo e depois ao mesmo tempo se quer reduzir os impostos e como é que se compatibiliza as duas coisas? Porque a redução de impostos mandava que houvesse menos espaço para aumento de pensões e aumento de salários segundo as regras europeias. Ou seja, a proposta que a Comissão Europeia negociará com Portugal à partida poderá não exigir nenhum ajustamento do ponto de vista do ponto de partida, mas depois, para a evolução, o teto da despesa
limitar as opções que o Governo queira fazer, não é? Sim, ou seja, admito que na trajetória que seja prevista para a evolução do déficit de dívida, aquilo que a Comissão Europeia quiser apresentar e que o Governo português quer apresentar, não será por aí a dificuldade. O que poderá haver é uma discussão por parte da Comissão Europeia como é que vocês conseguem assegurar, cumprir a regra da despesa, sendo que ao mesmo tempo querem reduzir impostos. Como é que cumprem a regra da despesa quando não temos sinais de que a despesa esteja tão contida como está previsto? Portanto, os sinais que temos é que há muita pressão do lado da despesa. E é aí que o Governo pode ser confrontado por Bruxelas com o que tem no seu programa eleitoral e no programa do Governo, que tem sido, por várias vezes até aqui, questionado como sendo um pouco excessivo, nomeadamente na questão do alívio da receita fiscal. Pois, penso que aí é que poderá ter a questão. Portanto, o Governo vai ter que tentar justificar perante a Comissão Europeia as virtudes que entende que tem para a economia do problema que tem e para que justifique a tal percepção de que a economia possa crescer mais. Portanto, vai ter que apresentar a sua visão disso, mas isso vai ser uma dificuldade porque é difícil, vejo com dificuldade a Comissão Europeia de repente prever crescimentos acima de 3 ou 4% em Portugal. Em função de uma descida de impostos. E essa discussão será antes do Orçamento do Estado? Sim, será entre julho e setembro. E, portanto, em julho a Comissão Europeia faz a sua previsão e proposta de evolução das finanças públicas, do déficit da dívida para Portugal nos próximos anos, até 2028, e depois deve negociar com o Governo até setembro, para que depois o Governo apresente um orçamento que já cumpra o efeito dessa negociação com a Comissão Europeia. Nós estamos praticamente a concluir, mas eu ainda ia voltar aqui atrás só para lhe colocar uma questão muito concreta, tem a ver com o facto do Ministro das Finanças ter referido que metade da dotação da reserva do Ministério das Finanças, serão mais de 200 milhões, já ter sido comprometida. Isto é normal nesta fase do ano e apelando um bocadinho aqui à sua experiência? Muitas vezes acontece quando há questões extraordinárias, ou seja, essa dotação é sobretudo para fins de despesas não previstas, e penso que o contexto em que foram enquadra-se nisso, ou seja, questões como, não sei se foi o caso dos apoios aos agricultores, é um exemplo de coisas que acontecem, foram acontecendo ao longo dos últimos anos, situações deste género, em que há problemas associados a determinadas crises, a determinados efeitos, em que é preciso fazer face, e o Governo foi usando ao longo dos anos isso. Outra questão que também está assim em discussão, agora saindo um bocado da sua questão, que é a questão da forte redução da dívida pública e do uso do fundo financeiro. De estabilização financeira. Aí penso que há a análise da UTAU, penso-me que é infeliz por duas razões. Por um lado, não tem bem consciência do que em Portugal o orçamento financia de forma indireta a segurança social de forma significativa. Como nós temos a Caixa Geral de Apresentações, é um sistema fechado, e os novos trabalhadores do Estado vão todos para a segurança social, isto tem um efeito que é de melhoria. Quem paga depois, como os novos funcionários do Estado não estão na Caixa Geral de Apresentações, as contribuições são todas desviadas para a segurança social. Quem paga essa despesa na Caixa Geral de Apresentações é o Estado, os impostos. E a Segurança Social fica com a parte positiva, fica com as contribuições, mas ainda não com a despesa. Se não fizéssemos isso, isso significava que, apesar de Portugal fazer esforços para ter equilíbrio orçamental, podia correr o risco de não ter redução da dívida. Porque estava a financiar de forma excessiva o Fundo Financeiro da Segurança Social, o Fundo de Equilíbrio Financeiro, e isso não se traduzia na redução de dívida, porque depois o Fundo Financeiro ia investir em outros ativos que não a dívida pública, e isso não se traduzia na redução de dívida. Portanto, eu não tenho dúvidas que qualquer governo no futuro vai fazer o que foi feito, ou seja, porque não seria sustentável não fazer. Estaríamos a financiar massivamente, através de impostos, indiretamente, a Segurança Social, e depois os portugueses faziam um sacrifício grande para ter um esforço e um sacrifício no bom sentido de um exercício de responsabilidade de manter as contas públicas equilibradas e depois não beneficiavam desse efeito na sua totalidade na redução da dívida pública, que é o objetivo último.
Mas tem havido várias E, portanto, por outro lado, também há uma crítica, tem uma má percepção do que é. Isto é o principal efeito que não existe nos outros países. Tem a ver com o facto do nosso sistema de Caixa Geral de Ações ser um sistema fechado, que é único. No caso, nós fechámos o sistema e agora todos os novos funcionários do Estado trazem as suas contribuições para a segurança social, mas ainda não a despesa. O grosso da despesa só virá, que as pensões, só virá mais tarde. Não é? Portanto, durante todo este período, o Estado vai estar a financiar, o Estado e os impostos dos portugueses, a financiar de forma indireta a segurança social, e se não usássemos esse dinheiro para comprar a dívida pública não baixava, ou não baixava ao ritmo que devia, apesar dos esforços de equilíbrio orçamental. Há um outro efeito que também acho que também não é feliz essa nota, é de que não se pode ver as contas públicas não são vistas como contas separadas. A conta da segurança social pode-se ver, mas também os mercados financeiros e as instituições internacionais, quando olham para tudo, querem saber o agregado das finanças públicas. E, portanto, o essencial, não existe uma situação em que o Estado português tenha dificuldades financeiras sem que a segurança social e os pensionistas não sejam contidos, como nós vimos no período da Troika. Portanto, o maior garante de estabilidade de todo o sistema é a redução da dívida pública. Não há aqui uma conta separada, não é facto de as contas da segurança social aparecerem positivas e de termos ativos mais significativos na segurança social. Se isso não ajudar ou tiver a dificultar a redução da dívida pública, isso acaba por prejudicar o país e prejudicando o país, prejudica também os pensionistas, como nós vimos no período da Troika. Portanto, sempre que há um problema, os mercados olham para um país como um todo, não olham com subcontas, a subconta da segurança social, a subconta do Estado, a subconta das autarquias, querem saber tudo como um todo e avaliam-nos. E se nós mostrarmos como um todo que temos uma dívida pública controlada e em redução, isso, não tenha dúvidas, é uma das maiores garantias para as pensões, tal como é a dinâmica do mercado de trabalho. Para as pensões e para as nossas pensões dos legados mais positivos dos últimos 10 anos, do crescimento do emprego, é que o crescimento do emprego, que foi brutal em Portugal, Portugal foi um dos países que mais cresceu o emprego na Europa nos últimos 10 anos, são mais de 1 milhão de trabalhadores, e isto foi um choque profundo, positivo sobre a economia portuguesa, que tem um impacto a prazo muito importante para todos os pensionistas atuais e pensionistas futuros. Mas tem-se alertado que há eventualmente demasiada discricionariedade por parte dos governos naquilo que fazem com o Fundo de Estabilização da Segurança Social. Por outro lado, têm a obrigação de procurar o melhor retorno para os valores que lá estão investidos. E ainda, além disso, esses valores um dia terão de ser mobilizados quando houver déficit do sistema da segurança social, o que irá aumentar a dívida nessa altura. Portanto, é adequado manter este nível de investimento em dívida pública portuguesa no Fundo de Estabilização da Segurança Social? Pelo menos deve ser no montante da transferência implícita que eu referi do Estado para a Segurança Social. Ou seja, o Estado tem que uma transferência indireta e implícita para a Segurança Social. Porque senão teríamos os portugueses todos a fazer esforços de contenção das políticas públicas. Os outros, temos aqui um efeito que nenhum outro país da Europa tem, que tem a ver com o facto do sistema da Caixa Geral de Ações estar fechado. E é um efeito muito significativo ano após ano. E, portanto, se não fizéssemos isso, tínhamos contas equilibradas e a dívida não se reduzia tanto como se devia reduzir, ou com o passar do tempo até reduzia-se muito pouco. Por outro lado, não é uma lógica de financiamento dos mercados financeiros, nada nos diz que financiamento de investir na dívida pública portuguesa não é um bom investimento, porque os mercados financeiros funcionam numa situação de mercados de eficiência, de garante do retorno, e o investimento na dívida pública portuguesa é um bom investimento como qualquer outro. O que não podemos esquecer é que se houver um problema na dívida pública portuguesa, não é por o Fundo Financeiro estar investindo na Segurança Social que os pensionistas são afetados. Nós já tivemos essa experiência no passado. Se há um problema com a dívida pública, todos somos sempre afetados, incluindo os pensionistas. Isso não os protege, não é o facto de eles terem investido na dívida pública portuguesa e agora a dívida pública portuguesa estar com problemas de rating ou problemas de refinanciamento, que eles são afetados. Não é isso. Essa lógica de diversificação não se aplica no caso dos pensionistas. Eles fazem parte
do universo das finanças públicas e os mercados financeiros sempre olharão para nós como um todo. E se houver um problema de financiamento no Estado português, isso afetará sempre também todos. Mas se houver um problema com o financiamento das pensões, isso também afetará a dívida, porque há esta interdependência. Sim, não é? o que me está a referir há bocado, e tinha razão no sentido, no futuro, se utilizássemos, tivéssemos que vender, usássemos o que foi investido em dívida para pagar pensões, que é natural, vamos ter que fazer, a dívida isso tem impacto na dívida. Mas o que me está a dizer assim, o que me está a propor é, vamos ter impacto na dívida agora para evitar não ter impacto no dívida no futuro. Mas está a fazer uma escolha que é pior, está a implicar os portugueses endividarem-se agora bastante, artificialmente, por causa desta transferência implícita que é feita do Estado para a Segurança Social, para não se endividarem no futuro. Desculpe, estamos aqui a entrar aqui um caso de mas é a técnica... Não. Nós estamos aí para a frente e para trás, mas percebeu-se a ideia e acho que fica técnica claro. assim, para os ouvintes pode ser depois... Mas fica claro. Estamos realmente praticamente a chegar ao final. Queria-lhe perguntar se revê nos candidatos do PS ao Parlamento Europeu, nomeadamente na cabeça de lista. Eu conheço em particular muito bem a cabeça de lista, tenho uma excelente impressão da colega de governo, não é? Tem uma experiência de administração pública, experiência enquanto ministro, em condições muito difíceis da pandemia, e que enfrentou com grande determinação, e tenho uma visão muito positiva da Marta Temido. Foi convidado para a lista ou gostava de ter sido? Não fui, e neste momento, dadas as funções que exerço no Tribunal de Contas Europeu, nem sequer estou em vida política ativa. E essas funções são para levar até ao final? Sim, estou convencido que sim. Neste momento interessa-me bastante, são funções de avaliação do orçamento europeu e das políticas públicas europeias que me entusiasmam muito, e eu tenho aqui uma grande ligação a Portugal, mas também temos aqui uma ligação muito forte à Europa, e a dimensão europeia das políticas europeias é muito interessante e é vital para nós. Não é? E relativamente às próximas eleições europeias, acredita numa vitória do PS? Admito que estará equilibrado, que vai se disputar taco a taco. Sei que houve algumas sondagens que colocam o PS à frente, mas mais do que isso, admito que possa vencer. Agora, nestas suas novas funções europeias, tem também uma visão mais distanciada. A subida da extrema-direita na Europa pode ser uma preocupação nas próximas eleições, do seu ponto de vista? É uma das principais preocupações. A extrema-direita, por um lado, nos Estados Unidos, que está associada ao Partido Republicano, mas depois na Europa está-se a sentir a extrema-direita, se olharmos para as sondagens nos principais partidos, aparece em quase todos os países em primeiro ou segundo lugar, e isso é uma grande preocupação para o projeto europeu, para a viabilidade do projeto europeu e para as próprias questões da democracia nos diferentes países. Ou seja, coloca em causa aquilo que para nós é fundamental, que é a liberdade e a democracia e a tolerância por todos. Não é? Isso é das coisas mais importantes que neste momento nos fazemos. Que futuro vê para António Costa? Vejo muitas possibilidades. Não é? Uma delas, como se refere, é ao nível europeu, não é? Como é referido como um dos principais, ou como o principal candidato ao Conselho Europeu. Sempre vi uma pessoa com muito interesse nas funções públicas e em funções executivas, não é? De grande vontade, com muita energia, com muita determinação. Mas acha que há margem para ele assumir essas funções europeias? Estou convencido que sim, estou convencido que ele tem uma experiência. Eu até, no cargo que existe atualmente, portanto, interajo com muitas pessoas ao nível europeu, e a imagem que dão que toda a gente tem do Primeiro-Ministro português é de uma pessoa com uma grande... Pronto, que é muito conhecido ao nível europeu, não é? Muito conhecido, muito apreciado por diferentes líderes, e uma imagem de alguém que conseguiu... que tem muita habilidade de capacidade política, de negociação, e que teve um mandato que foi muito apreciado também pelos europeus, o mandato que a governação que teve em Portugal foi governado pelo contributo que Portugal teve para as políticas europeias, pelo contributo até pelo facto da evolução das finanças públicas em Portugal, e para o contributo que Portugal teve para as políticas europeias, mas é visto como alguém com uma grande capacidade, experiência política, capacidade negocial e com conhecimento do Conselho Europeu e dos diferentes atores
portanto, era uma pessoa altamente preparada para esse lugar. Chegamos ao final e lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é 1974. Liberdade. Leão Fernandes. O meu avô, uma pessoa de grande exigência, professor de grande exigência e de grande ambição intelectual, não é? Desse ponto de vista. Pangim. A terra da família do meu pai, de quem tenho memórias, mas sempre um pouco difusas, porque Pangim, a Pangim da vida da família da altura já não existe. Neste momento Goa está integrada na Índia, totalmente diferente. Serviço militar obrigatório. Espero não voltar a ser necessário. Santa Casa da Misericórdia. Uma instituição muito importante, em que tudo indica que houve alguns maus investimentos e também uma evolução na forma como as pessoas fazem jogo, que está a prejudicar a sua sustentabilidade financeira. Pedro Nuno Santos. Um político muito determinado, muito ambicioso e com vontade de introduzir mudanças e com quem e de muita determinação. Não é? Luís Montenegro. Não o conheço pessoalmente. Tem que se também não consigo avaliar do seu passado como é que se vai projetar no cargo, como é que se vai exercer o novo cargo, mas ainda é algo que ainda está muito em aberto, ainda deixa muito uma certa incerteza sobre como é que vai ser o perfil, com que vai ser o cargo e com que... Leituras. Obsessivo. Família. Mais importante. Mãe. Talvez a personagem mais importante da minha vida, da minha infância. Não é? Saudade. Se calhar do tempo em que vivi em Boston, dos Estados Unidos. Luxemburgo. Um sítio novo em que me sinto em casa. Uma parte importante são portugueses e que sobretudo, tenho funções muito interessantes de avaliação das políticas europeias que me interessam bastante. Portugal. O meu país de sempre. João Leão, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital em www.rtp.pt. Nós regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.